Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao santo Deus. Obrigado, aleluia, amém. Eu sou Carlos Paulo e falo de Moçambique. Hoje acordei assim, feliz da vida. Pois é, estamos crescendo aqui nesta plataforma do YouTube. O sonho está se realizando graças a vocês, graças a Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez. E obrigado a você que nos assiste, obrigado a você que me acompanha. Isso não tem preço, não tem como eu agradecer. Já somos 200 inscritos aqui no canal. Obrigado, meu Deus. Obrigado você, nosso seguidor fiel. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu sou Carlos Paulo e falo de Moçambique. Hoje irei reagir, mas não exatamente reagir. Ou seja, eu pude acompanhar algumas histórias destes dois países, entre Moçambique e o Brasil. E pude notar muita pobreza entre ambos os países. Não como muitos pensam, como alguns dizem que pobre no Brasil, em Moçambique seria rico. Não, dessa vez eu pude investigar com calma, com muita bravura para poder descobrir o que exatamente tem acontecido nestes dois países, falando principalmente sobre o desenvolvimento. Só para lembrar, Moçambique é um país que contém cerca de 220 bilhões de habitantes. E, segundo os estudos, ou seja, segundo a Unicef, até nos anos anteriores, o Moçambique ocupava também no ranking como um dos países mais pobres do mundo. Com 55% da população vive ainda abaixo da pobreza, com menos de $1 americano por dia. Enquanto para o Brasil, também eu pude notar muita pobreza, ou seja, tem alguma coisa que eu acho que o Brasil está mais à frente em relação a nós, os moçambicanos. Tudo bem, em Moçambique existem pobres sim, mas dificilmente, ou seja, não existem muitos mendigos pela rua, ou seja, que dormem na rua. Não existem muitos moradores de casa, não existem muitos moradores de rua, como vocês chamam. Aqui em Moçambique sim, existem alguns, mas não são constantes, ou seja, não são tantos. Enquanto no Brasil são vários moradores de rua, são várias gente que moram, que residem na rua. E como eu estava a dizer, com a investigação que eu fiz com um trecho aqui, que vocês irão acompanhar já, vocês irão poder perceber bem. Porque no Brasil, cerca de, segundo a informação aqui deste vídeo, diz que 55 municípios, ou seja, existem 55 municípios que são mais pobres, com pessoas que vivem abaixo de, parece, 70 ou 50 reais, se eu não estou em erro, a menos de 50 a 70 reais por dia. Eu pensava que só era Moçambique que era pobre, mas com esse vídeo pude perceber mesmo, o Brasil também é muito pobre. Pessoal, percebam bem aqui, o Brasil eu pude notar também que é muito pobre, para algumas pessoas também que vivem enganando os brasileiros, ou seja, explorando a eles, poderiam acompanhar este vídeo, perdão, para poder perceber o que é que realmente tem se passado no Brasil. No Brasil não é mar de rosa como a gente pensa ser, para nós que nunca chegamos lá, para nós os moçambicanos, principalmente para aquelas pessoas desonestas que pensam que todo brasileiro é rico. Não. Nem mesmo quando ele diz que pobre no Brasil, vindo para aqui em Moçambique, pode comprar isso, mais aquilo. Não. Segundo este vídeo, eu pude acompanhar que talvez seria ainda mais pobre. Estou aqui, não estou ofendendo ninguém, apenas estou esclarecendo aquilo que eu pude acompanhar aqui neste vídeo. E vocês também assistam este vídeo com muita calma para perceber exatamente do que se trata nestes dois vídeos entre Moçambique, assim como do Brasil. Que paremos também, nós, os moçambicanos, de querer explorar as pessoas. Eu acho que os brasileiros também têm o povo lá, passando necessidade, passando fome. Tem muita gente que precisa de ajuda. Não é só aqui em Moçambique. Como eu estava a dizer, uma das coisas que mais me chamou a atenção é tantos moradores de rua que existem no Brasil. Aqui em Moçambique não é assim. E outra questão, eu pude ouvir um dia que no Brasil uma pessoa desempregada recebe, parece um auxílio do governo, uma coisa parecida. Eu tenho uma dúvida aqui, será que os moradores de rua também recebem aquele auxílio? Porque se recebesse mesmo, teria aí como pagar um aluguel, ou seja, como pagar casa, ou se calhar pagar mantimento, comida, pagar o seu pão de cada dia. Agora, será que esse auxílio não é escolhido não? Explique-me aqui nos comentários se eu estiver errado.
me esclareça bem, e eu não sei exatamente, não conheço bem a história brasileira, mas estou a falar aquilo que tenho observado, aquilo que tenho acompanhado a respeito desse país, porque eu sigo bastante o Brasil e tento sempre, todos os dias, buscar conhecer melhor sobre a história brasileira. Eu sou Carlos Paulo. Se gostar deste conteúdo, ative o sininho de notificação, subscreva e deixa o seu gostei e deixe o seu joinha melhor para fortificar este canal. E acompanhe já o trecho a seguir. Até mais vezes. A gente fala agora de Moçambique, um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Dados do Unicef referentes a 2010 apontam que de cerca de 21 milhões de pessoas em Moçambique, 55% vivem abaixo da linha da pobreza, com cerca de menos de $1 americano por dia. Nossos enviados especiais estão na região central do país africano e contam um pouco desta realidade. Moçambique é repleta de particularidades. As quilometragens rodadas revelam paisagens que encantam e que trazem a força de um país que comporta mais de 188 dialetos e culturas diversas. Estamos na província de Tete, na região central. A província é atravessada pelo rio Zambeze. A bacia que o compõe é a quarta maior do continente africano. Às suas margens, podemos ver as ruínas do complexo jesuíta de Boroma, dedicado a São José. Uma construção imponente pela sua beleza e pela sua história. A duração da missão São José de Boroma foi de 5 anos, desde 1885 até 1890. A igreja de Boroma foi ocupada por ações da Revolução e devolvida à diocese no ano de 1988. Hoje ela precisa de restauro, mas a comunidade local já realiza aqui as suas celebrações. Antigamente, a igreja estava nas mãos dos padres, depois o governo levou e começamos a rezar na capela e depois voltamos a rezar nessa igreja grande. Seguimos viagem até as montanhas de Zobwe. Entre as altas rochas, vemos um edifício em ruínas pertencente à igreja e que também foi tomado no período em que o país viveu uma guerra civil de 16 anos. Este complexo pertencia aos padres brancos e fazia parte da vida cotidiana dos aldeões. Quando meu pai trabalhava aqui, em 1960, lá para 61 a 62. O período de guerra civil deixou rastros de destruição e um país a ser reconstruído. A população vive em busca de meios para sua subsistência. Nas estradas é comum este cenário. Famílias quebrando pedras e vendendo um balde como este por apenas 20 meticais, o que equivale a R$ 1,50. Uma cena que choca quem vem de fora, mas que se torna comum para quem aqui vive. As choupanas começam a ser construídas por tijolos fabricados pelos próprios aldeões nas regiões com mais recursos. Sinais de que há o desejo de um futuro mais sólido. O povo moçambicano segue sua estrada. Para muitas destas pessoas, falta o essencial para a sobrevivência: comida, água potável e abrigo. Mas o povo festeiro não desiste de viver. Segue dia a dia em busca de novos tempos. R$ 16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$ 70 por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. O Caminhos da Reportagem foi em busca dessas pessoas, ver onde vivem e como vivem. Encontramos histórias de vidas muito sofridas, mas também esperança. Constatamos que o país da desigualdade está mudando e que a distância entre pobres e ricos, apesar de ainda enorme, está cada dia menor. A pobreza, acho que é ver num lugar desse.
sem ter dignação, ter lugar digno para morar. De vez em quando falta água, mas a gente vive do jeito que vive. Uma casa como daquela lá, um prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E o trigo, que eu ganhei da igreja. E aqui é a farinha. É a farinha de trigo, aqui é a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, pobre é quem tem renda de até $1,25 por dia, cerca de R$2. A pobreza é não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa para você morar. A União Europeia considera pobre quem ganha até 60% da renda média da população do país. Para se ter uma ideia, isso seria uma renda de pouco mais de R$2.500 para quem só na cidade do Rio de Janeiro, segundo a prefeitura, mais de 1 milhão de pessoas vivem nas favelas. Em muitas, a segurança chegou com as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, e com ela, a tranquilidade e o direito básico de ir e vir, mas não a cidadania plena. Agora ficou muito melhor, porque não tem drogas, entendeu? Não tem traficante, a gente pode viver tranquilo, dormir tranquilo. Os nossos filhos podem subir e descer sem problema de tiroteio nem nada. Antes tinha coleta do lixo, tinha galinha comunitária. E agora não tem mais. O lixo fica ali embaixo, então, né, a gente tem que se virar, botar ali, às vezes demora de carregar, aí os mosquitos, por isso é doença, né? Mas, entendeu? E também saneamento que não está totalmente completo. Né? Caixa d'água, algumas infraestruturas lá em cima no morro não tem ainda talvez cano direito, né? Nas cidades a pobreza parece se multiplicar. Está nas esquinas, nos semáforos, nas praças. Não se sabe o número certo de pessoas que vivem nas ruas. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, feito em 2008, apontava 32 mil adultos. Número pequeno entre os 16 milhões de miseráveis. Mas talvez sejam eles os mais desassistidos. São homens, mulheres, crianças e idosos, sem endereço, sem emprego, sem escola. Eu falo, moço, tem como você arrumar um lanchinho pra mim dormir, pra juntar um dinheiro pra mim dormir no hotel, pra não dormir aqui na rua com a criança. É muito horrível. É muito horrível. Tem umas pessoas que dão dinheiro, tem umas que não dão.